Fala aí, beleza? Aqui quem fala com você é o RBShocks, eu espero que você esteja bem. No vídeo de hoje eu quero trazer uma build de destreza, ou no caso aqui técnico de Lies of P. Eu já tô com a minha build na tela. Pra deixar bem claro pra vocês aqui, eu tô no nível 60 nesse momento, tá? Mas se você tá começando o game agora ou tá na metade, o que eu vou te explicar aqui segue o mesmo passo a passo, tá? A premissa é a mesma. Bom, vamos lá. Pro nível 60, eu aconselho você estar exatamente da forma que eu estou ali agora, tipo, nível 25 de vitalidade, para aumentar a sua capacidade de resistência, e resistência que eu digo assim, sobrevivência, né, você vai ter uma vida um pouco maior, e também a recuperação de bloqueio melhor, fortitude, capacidade do 16, fortitude aumenta o vigor, capacidade aumenta a quantidade de peso que o Pinóquio consegue carregar, e por fim, e o mais importante, técnica no 34, mas... na verdade eu estou com 30, tá aparecendo 34 ali por conta de um item que eu peguei, tá? Mas chegou aqui no nível 30, tá legal também, beleza? Meu PV, meu ponto de vida tá com 536, vigor 149, legião 228, que é a parte do uso do braço, né? Eu tenho 3 espaços de fábulas e minha recuperação de bloqueio tá em 120, 22,4%. Porque eu tô usando o Florete Invernal, tá? Que é a arma que você inicia o game. Bom, e aí fica assim... tá, mas eu comecei o game agora, ou eu tô no nível mais baixo que o seu. Você sempre vai focar na vitalidade e na técnica, tá? Por quê? Porque se você focar na vitalidade e técnica, você tá aumentando o seu poder de ataque e aumentando a sua vida, tá? E depois que você sentir que começou o desafio dos inimigos começou a diminuir, ou se você chegou ali no quarto chefe, a partir dali seria legal você começar a distribuir os pontos também entre fortitude e capacidade, porque você vai começar a pegar itens mais pesados e consequentemente o Pinóquio vai aparecer pra você lá que tá com peso. O que nessa build em específico, lá na frente não tem tanto problema, mas nesse momento do game, caso seja o começo, você vai ter sérios problemas se você ficar muito pesado, que você vai precisar trabalhar bastante a esquiva e não só o parry, que eu vou te mostrar daqui a pouco, beleza? Então esse aqui cobre os atributos, mas se você ficou com alguma dúvida a mais nos atributos, deixa aqui nos comentários que eu vou te responder, beleza? Aproveitando que eu tô aqui do lado do papai, essa cadeira aqui, ó, ela vai ficar habilitada para você assim que você encontrar ele. Aí o que que ela faz? Ela libera os poderes assim, né, os poderes melhores pro Pinóquio, tá? Então, o que que você vai focar por enquanto? Você precisa de quartzo pra poder ativar a cadeira. Quartzo você dropa de inimigos poderosíssimos e de chefes. Eu acho que encontrei um quartzo em baú também, então fica ligado nos baús que você encontra. Quando você estiver no nível maior, provavelmente isso aqui vai estar habilitado pra você. Eu tô usando primeiro redução de dano na esquivar e aumento de duração de atordoamento. Aqui na primeira fase, aprimoramento de ataque de carga atordoante e aprimoramento da recuperação de bloqueio. E, por fim, no aumento de janela de atordoamento, eu estou usando aprimoramento de ataque de artes de fábulas e aprimoramento de carga de fábula do bloqueio perfeito. Ou seja, quando eu dou parry, aquela é a minha barra azul de especial da arma, ela aumenta com um pouco mais de frequência. Para quem está um pouco mais avançado no jogo, presta bastante atenção nisso. Para você que está no começo do game, seus atributos são o mais importantes nesse momento. Agora a gente vai trocar uma ideia sobre as armas. A arma aqui é o seguinte, você vai focar... no começo do game, em aumentar o nível do florete. O nível do florete é o mais importante. Não precisa, por enquanto, se preocupar com as mecânicas de construir arma, ou tentar usar uma outra arma aqui. Eu usei o florete, vou ser bem honesto contigo, eu usei o florete até a batalha com o padre na igreja. Até lá, foi florete espetando os outros até o final. Então procura aumentar aqui sempre o seu florete. Porque se você olhar aqui a arma no menu, ela tem técnica em B e motricidade em D. Uma outra coisa importante aqui também na hora de fazer o upgrade de arma é alterar o punho. Esses itens aqui você só pega depois que você salva o dono da fábrica lá e ele te vende esses itens. Compra um de técnica, põe no florete. Porque ele vai de B pra A. E mesmo que motricidade fique zerado, você não tem skill. Você não tá upando motricidade para se preocupar com isso. Então você pode usar a técnica aqui. Tá? Vou colocar aqui nessa minha arma. Olha lá, fiquei com A. Consequentemente aumentou um pouco o meu ataque. Então no momento que você estiver usando o florete, foca nesse cara. Em armas aonde a técnica tem B ou A. Para você ficar tranquilo aí. Agora é o seguinte... eu vou mostrar pra vocês como é que a gente joga de florete e como é que são os principais ataques, esquivas, etc. Bom, vamos pegar esse mob aqui, ó, que tá sem braço. Você tem dois tipos de ataque com florete. Você tem a estocada, aqui, ó. São 3 que ele usa. E tem um ataque carregado,
e o ataque forte, que é esse que ele estoca e dá um passo para trás, desviando. Isso aqui é muito importante quando você estiver enfrentando muitos mobs, que você precisa de um espaço para ter um pouco mais de espaço para atacar. O princípio, o ataque básico aqui, ó, é um normal, um carregado. Um normal, um carregado. Deu a brecha, vai ficar tonto, carrega o ataque e bate nele, beleza? Essa é a primeira de ataque com o florete. Outra coisa que você pode treinar aqui, ó, é o parry. Cara, parry é muito importante com qualquer arma que você tem no jogo. Primeiro, quando você faz o bloqueio perfeito, seja no ataque carregado ou um ataque normal, a sua capacidade ali da arma, da técnica da arma, aumenta mais rápido, né? Caso você tenha ali o florete não, o quartzo carregado, aquele que eu mostrei pra você, que é um pouco mais avançado. Mas você pode ficar aqui com esse boneco, ó, treinando o timing da arma, pra você pegar o reflexo aqui do tempo certinho. Então aqui é um ótimo lugar pra você treinar o parry. Agora a gente vai dar um rolê pra pegar os inimigos reais. Ó, eu vim pra Rua Elysium pra gente bater nos mobs do começo do game, só pra te mostrar a mecânica também, do que a gente acabou de falar, ó. RT, que é o ataque forte, ó. Eu vou interromper o ataque dele com RT, ó. Tá vendo, ó? Isso aqui é muito útil pra esses mobs mais fracos. Então pode abusar dele. E caso você não consiga, aí você defende ou usa o parry quando você conseguir, tá? Toma cuidado também que esses... Quanto mais lento, mais chato de pegar o parry desses inimigos. Então, uma estocada e um ataque carregado. Esse é o ataque normal quando tiver 1 contra 1. Ó, tem um cara aqui, ó. RB, RT, ó. Porque ele bate dessa afastada, você tem espaço ou pra desviar, ou pra fugir e tomar uma outra ação. Beleza? Vamos mostrar agora com um inimigo um pouquinho mais forte. Ó, eu acabei de vir aqui pra fábrica, porque logo na entrada tem 3 inimigos. 2 mobs que são um pouco mais fortes do que os mobs convencionais. E aquele grandão ali, ó. Eu vou chamar esse aqui. Deixa eu ver se eu tenho alguma coisa pra jogar nele, só pra chamar ele. Ah, tem uma... Aqui, ó. Tem uma bomba elétrica. Ixi, morreu. Ah, mas vai vir o outro. Tem alguns inimigos que eles parecem ser fracos, mas não são. Então tem que tomar muito cuidado. E aí a dica que eu dou pra você nesse caso desses inimigos, ó. Eu vou tentar dar um ataque carregado nele, só pra você ver o que acontece. Ó. Deixa ele chegar mais perto pra não atrair o outro. Ó. Ele continua me atacando, tá vendo? Então nesses inimigos aqui, tenta não vacilar tanto. Ou você usa o parry e já vem pras costas e tenta atacar, ó. E manda embora. A mesma coisa funciona para os humanos lá. O burro. Tem um coelho que você encontra também aqui na fábrica. Meu, pega de costas que é sucesso. Inclusive eu até postei um shorts falando sobre isso, mostrando para vocês o enfrentando um deles. É o mesmo esquema. Vamos chamar o grandão aqui. Eu acho que se eu usar a bomba ele vai morrer, né? Mas esses inimigos que são um pouco mais fortes, digamos assim, aliás, parecem bem mais fortes, o que você tem que prestar atenção aqui é no tipos de ataque que ele tem, tá? E qual ataque que ele vai dar, que ele vai ficar um tempo lerdão. Ó, já vi 2 tipos de ataque aqui. Ó. Lerdão, ataque carregado e afasto. Esse é o esquema pra matar esses inimigos mais fortes. Veio pra cima, tenta dar parry, ó. O ataque lento, ó. Desvio. Sem pressa nenhuma, ó. Desviei e vou aqui, ó. Só na manha, ó. Ó. Lento. Esse é um pouco mais rápido, né? Então não vou atacar ele, ó. Lento, carregado. Todo inimigo grande desse jeito, eles têm um ataque que deixa eles um pouco mais lento. É onde você ataca com o florete carregado. Tá? Ó, vacilei. Tá? Então não vacila. Ó, aí sim, ó. Beleza? Ó, lentão, carregado. E assim na paciência mesmo, ó. Acabou. A briga com o florete e com uma build de destreza se ganha assim, na paciência e você entendendo a mecânica dos ataques dos inimigos. Isso aqui funciona também super bem para os chefes. A primeira coisa que você tem que fazer nos chefes é basicamente mandar o espectro na frente
e ficar carregando com estocada. É que como eu já matei boa parte dos chefes, eu não peguei aqui não gravei, mas todos os chefes que eu enfrentei foi dessa forma. Mandava o espectro pra cima dele e ficava dando estocada com o RT até o chefe ficar tonto, e quando eu enchi a barra azul, ataque com Y. Ó, eu voltei aqui pro hotel só para te explicar mais um ponto sobre essa build. Aqui nas opções, onde você vai carregar essa arma, você vai ficar um bom tempo com o florete. Quando você matar o padre, você vai receber esse item aqui, ó, Tridente do Pacto. Que inclusive, já te dando uma dica aqui adicional, você vai precisar desse rapaz aqui, ó, o lobo, para poder entregar para ele, vamos dizer assim, a alma do chefe, né, que seria como Dark Souls, e ele vai te devolver uma arma poderosa no lugar, tá? O Alidouro, o nome dele. Então, através disso, ou você pega um amuleto, ou você pega uma arma. E ó, em alguns casos eu peguei o amuleto e outros eu peguei a arma. Por quê? Algumas armas aqui, ó, elas são focadas em motricidade, e eu não tenho a build de motricidade, tá? Então, ó, guarda-chuva, eu peguei, que chama etiqueta, técnica A, peguei a ceifa de títeres, que é do Rei dos Títeres, que também é focada em técnica, então eu procurei pegar essas armas. Quando você mata o padre, o tridente que você pega é focado em técnica também. Inclusive, tem um detalhe aqui, se por acaso você aumentou a motricidade antes de ver esse vídeo, olha só, ela tem a motricidade em C. Então vamos dizer que você não prestou atenção na build, colocou 10 lá de motricidade e focou em técnica também. Essa build, para quem tá fazendo motricidade e técnica, que seria um caso focado mais no dano, é uma excelente arma. Para mim, no caso de full destreza, funcionou super bem também. Tá, então é com ele que você pega, e se eu não me engano ele tá localizado no topo da igreja, tá? E é assim, um caminho natural. Só que pra ele você tem que contar a verdade. Ele vai te perguntar qual que é o lugar seguro. Aí você pode mandar ele pro hotel ou pode mandar ele pra outro lugar. Eu mandei ele pro hotel. Se ele vai aprontar daqui pra frente, não sei. Mas é ele que me dá essas armas mais poderosas. Bom, e aí eu usei a lança também por bastante tempo. Pode ver que ela tá upada ali até nível 3. E depois eu usei a arma... aqui, ó, a lâmina glaive acelerante que eu peguei também durante o game. Pode ver que ela é a mais forte que eu tenho aqui, né? Tem uma ótima taxa de bloqueio e também um ataque físico. E para finalizar aqui a parte dos equipamentos, os amuletos que eu estou usando nesse momento, por conta da minha arma que é pesada, é o amuleto de portador, que aumenta o peso, né, a capacidade de peso que o boneco pode carregar, e o outro amuleto é o amuleto de técnica, que aumenta mais 4. Por isso que na build, no momento, no início do vídeo que eu mostrei pra você que eu tava com 34 de técnica, na verdade é 30 que eu upei e mais 4 do amuleto, ok? Outro ponto aqui são as peças de defesa. Quanto mais pesada a peça de defesa é, mais pesado o Pinóquio vai ficar. Então conforme você vai upando o game, por isso que eu falei pra você dar uma atenção também no aumento de vigor e no aumento da capacidade de peso, para você poder usar esses equipamentos, porque aí ele vai poder tomar mais dano, digamos assim, e você também vai ter uma taxa de sobrevivência alta. Caso você pegue algum item e ele comece a ficar muito pesado, aí você vai substituindo os demais, mas sempre procura usar a última opção, que funciona super bem, ok? Então, por exemplo, eu não consigo usar isso aqui ainda, ele vai parecer pouco pesado. Poderia deixar assim? Poderia, porque aí eu abuso bastante do parry e tem uma taxa alta de defesa. Mas se você verificar aqui, ó, vai para de 24, né, são 24 de defesa, vai para... Eita, peraí, eu tô com 24, vai para 28. Aumenta 4. Eu não sei se é muito vantajoso, eu prefiro ficar mais leve do que ficar dependendo do parry ou de defesa para poder sobreviver. Ó, esse foi o vídeo de hoje, eu espero que você tenha gostado da build. Se ficou alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que eu vou procurar te ajudar. E se quiser uma outra build, talvez baseada na gameplay que você tá fazendo, deixa aqui nos comentários também que eu vou criar um personagem pra te ajudar, beleza? Refaço o meu convite aqui pra você, caso você queira ter mais um canal bacana de games, se inscreve agora no canal. Gostou do vídeo, curte e compartilha com seus amigos, porque ajuda bastante o canal, beleza? Eu vou deixar uma gameplay do game rolando, mas eu vou ficando por aqui. Forte abraço, fui.